Então nós vamos entrar numa nova estrofe. A estrofe que começa no versículo 129. Então, Salmo 119, versículo 129. Essa estrofe começa como se fosse o nosso P, equivalente, né? A letra equivalente ao nosso P. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto, a minha alma os guarda. Maravilhosa é a palavra, né? Maravilhosos os teus testemunhos, testemunhos é a palavra, então, maravilhosa é a palavra. Infelizmente, a humanidade não percebe, né, quanto a palavra é maravilhosa. A maioria das pessoas não conseguem ver isso. Se elas vissem, a Bíblia não ficava fechada em casa. Elas não teriam tanto desconhecimento a respeito das Escrituras. Quantas vezes nós vamos falar com uma pessoa e nós citamos algum trecho da Bíblia e aquilo é uma coisa assim estranha para ela. Ela não sabe o que aquilo representa. Ou muitos que acham que sabem, quando você vai ouvir, eles não sabem. Então, por que tem esse desconhecimento? Porque as pessoas não acham que a palavra é maravilhosa assim. Porque quando nós achamos algo realmente maravilhoso, nós queremos ter contato com o que é maravilhoso, né? Se alguém fala para você que em um determinado lugar tem uma comida maravilhosa, você quer ir até aquele lugar, você quer experimentar. Se fala que tem um lugar lindo, olha, a 100 quilômetros aqui tem uma cachoeira, que ela é linda. O que a gente quer? A gente quer conhecer. Então, por que as pessoas não buscam a palavra com essa sede, com esse desejo? Porque elas não consideram a palavra maravilhosa, né? E aí é aquela interatividade que a gente tem que ter com o texto, porque quando nós estamos na palavra, estamos nós e Deus. Nós e a palavra dele, né? A mente dele. Então eu preciso interagir com essa palavra. Eu me coloco aqui como se eu estivesse pensando nisso que o salmista falou. Maravilhosa é a tua palavra. Será que eu considero realmente a palavra maravilhosa? Porque se eu leio correndo, pode parecer que ela é maravilhosa para mim. Mas será que ela é mesmo? Qual o sacrifício que eu faço para ter contato com essa palavra que é tão valiosa, né? Quando nós já fizemos ao longo dessa caminhada no Salmo 119, por que a palavra é tão especial, né? Nós já fizemos esse exercício. A Bíblia é o único livro que tem autoridade realmente para dizer, faça isso, não faça aquilo, né? A Bíblia tem poder. Eu sei que eu já falei isso outras vezes, né? A Bíblia é um livro poderoso no seu efeito. Quando você lê, sai um poder dele. E a pessoa está doente, ela é curada. A pessoa tem endemoniada, ela é liberta. Ela é viciada, ela consegue se libertar do vício. Qual o livro que tem esse poder? Né? Então, quer dizer, você vê uma grande usina que produz ali energia, você, nossa, que construção, aquela usina é protegida, né, por soldados, por câmeras, por sistema de segurança que desenvolve tantas pessoas porque ela produz uma quantidade de energia. A Bíblia é uma grande usina que produz poder para mudar o ser humano. Imagina isso. Poder para mudar qualquer coisa, qualquer situação, né? Então nós estamos diante aqui de uma imensidão de poder. Quando você vê uma hidrelétrica, né? Você vê aquelas águas imensas sendo conduzidas para um lugar, ali tem uma turbina para tirar energia daquela água. Há uma engenhosidade para produzir energia. A Bíblia é o livro da energia. Quantas vezes nós já não fomos até a palavra de Deus assim, ó, desanimadas, fracas, tristes por causa de uma situação, e você toma um versículo como se estivesse tomando um remédio. E o que acontece? Parece o espinafre do Popeye, não é? Incrível, não é? Vocês já experimentaram isso, tenho certeza que vocês já viram isso, né? Porque são palavras vivas, são palavras que não originaram na mente humana. Todos os demais livros têm origem humana. Esse livro não tem origem humana.
A origem dele é a mente de Deus. E através das Escrituras nós conhecemos a vontade desse Deus. Ele poderia ter escondido a sua vontade das pessoas. Ou ele poderia, de repente, ficar brincando conosco, como, sabe, o cão e o gato, né? Eles não ficam ali. Deus poderia, eu vou mostrar, mas eu vou mostrar só um pouquinho. Não, ele vai lá, mostra toda a sua vontade. Ele nos deu uma biblioteca de 66 livros para que nós conhecêssemos a sua vontade. Ou seja, nenhum ser humano vai poder dizer assim, eu não conheci, eu não tive, né? Nenhuma de nós, por exemplo, aqui, ninguém vai poder dizer que não conheceu a Deus. Ou as pessoas têm a revelação de Deus por meio da palavra, ou aqueles povos longínquos, né, ou gerações que viveram no passado que não tiveram acesso à palavra, tiveram acesso às obras de Deus que falam, né? Essa beleza nas obras da natureza, no céu, nas estrelas, no mar, né? Quantas vezes nós olhamos para o oceano, ele tem uma assinatura, tem uma digital que fala do Criador. Então mostra como essa árvore é linda, como ele pintou, criou cada flor, cada pôr do sol. Ali mostra o quanto Deus é lindo. Então ninguém, é o que Paulo fala na sua carta aos Romanos, né? O homem é indesculpável. Nós estamos numa situação difícil, por quê? Porque nós somos indesculpáveis diante de Deus. Ninguém vai poder dizer assim, não, eu não sabia da existência de um Criador, de um Deus Todo-Poderoso. Impossível. A água que você bebeu ao longo de toda a sua vida, essa água perfeita, deliciosa, límpida, que te manteve vivo, que manteve os seus rins, os seus órgãos funcionando, que purificou o seu corpo, vem de um Criador. Ninguém vai poder dizer isso. Então, a natureza da palavra, a origem da palavra por si só, já nos remete a essa admiração, que ela é maravilhosa, né? Ela é justa, ela é sensata, a palavra é equilibrada. Você nunca vai ver um conselho na palavra que leva ao desequilíbrio. Por exemplo, às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, você tem uma amizade, e aquela amiga é dramática, é desequilibrada. Se ela é dramática, ela é desequilibrada. Ela vai te dar um conselho assim que você tem que, será que eu faço isso? Eu acho que isso é um pouco, não. A palavra de Deus é equilibrada. Deus não faz drama, Deus não exagera, Deus não é ausente, Deus não esconde. É equilibrada, sensata. Qualquer conselho de Deus que você pegar, de Gênesis ao Apocalipse, vai ser maravilhoso, vai servir para aquele momento que você está vivendo, né? Aquela decisão que você precisa tomar. E outra coisa, a palavra de Deus é profunda, ela é maravilhosa. Eu fiquei pensando, né? Por que a palavra é maravilhosa para mim, né? Todos esses motivos e mais outros, né, que a gente não vai poder falar aqui, mas, por exemplo, no mundo de superficialidade, tudo é tão superficial, né, tudo é tão raso, você encontra a palavra que é tão profunda que você não consegue explorar. Não é extraordinário isso? Né? É preciso fazer aquele mergulho com um grande tanque de oxigênio. E pode ter certeza que o seu tanque vai acabar, que você tem que voltar à superfície, abastecer mais e descer. Então a nossa vida nesse mundo vai ser esse constante mergulho para ir conhecendo as profundezas da mente de Deus. É inesgotável. Ou seja, nós estamos aqui agora nessa meditação, nós vamos conhecer um pouquinho só, mas amanhã nós precisaremos meditar mais, e depois mais e mais, e a nossa vida toda, seja de 100 anos, de 70 anos, toda a nossa vida, todos os nossos minutos, todos os nossos anos, não serão suficientes para explorar toda essa profundidade. Isso é maravilhoso. Então, quem é que pode dizer assim, não, hoje eu não preciso meditar na palavra? Por que a meditação é um exercício diário? Por que a meditação é um fruto
de um cristão realmente convertido, regenerado. Porque ele sabe que ele esquece o Evangelho, ele precisa do Evangelho todos os dias. Ele sabe que ele é raso e que ele está diante de um oceano infinito de profundidade. Então, nenhum dia a gente pode deixar de expor a nossa mente à mente de Deus, de colocar essa mente pequena, finita, rasa, perto da mente de Deus. Eu tenho que deixar Deus pregar essa maravilhosa palavra para mim. Então, eu não tenho melhor assunto para conversar, eu não tenho melhor assunto para pensar, eu não tenho melhor assunto para escrever, eu não tenho melhor assunto para buscar saber mais do que a palavra de Deus. Ela é o melhor assunto. É muito melhor saber sobre a palavra do que saber a evolução da ciência, porque a ciência em muitos momentos vai se contradizer. É muito melhor saber sobre a palavra do que saber sobre a política, porque nós vamos nos irritar. É muito melhor saber sobre a palavra do que sobre os acontecimentos na vida das celebridades. É muito melhor. Então, se você tem, não vou falar tem, né? Mas se há um assunto que nós temos que nos apaixonar e querer todo dia mais e mais e cada vez mais, você não enjoa. Quanto tempo a nossa vida durar nesse mundo? A nossa vida tem que se inclinar para esse interesse, conhecer a maravilhosa palavra de Deus, né? Se esse livro fosse publicado hoje, por exemplo, eu coloquei aqui ontem quando eu estava meditando na palavra, eu fiquei pensando nisso, né? Se a Bíblia nunca tivesse sido conhecida, né? Se esse livro fosse publicado hoje, porque quando se lança um livro, se faz uma estratégia de divulgação do livro, não é? Você pensa no público, qual o público daquele livro? Quem escreve, por exemplo, se um médico escreve sobre um artigo científico, sobre uma nova descoberta de um tratamento, uma droga, ele escreve voltado para o público e a sua linguagem vai ser adequada àquele público, não é? Por exemplo, Camões, quando escreveu, vamos pensar na principal obra portuguesa, uma das maiores obras do mundo. Camões tinha um público, ele escreveu numa época. Quando eu leio Camões hoje, e você também, nós temos algumas dificuldades por causa da passagem de tempo. É uma literatura difícil, porque ele está num português que para a gente é um pouco arcaico, né? É lindo, mas ele tem uma distância de tempo que dificulta a gente entender certas coisas. E assim todas as literaturas do mundo. Se a Bíblia fosse publicada hoje, o público seria o mesmo, a linguagem seria a mesma, a composição dos livros seria a mesma. Já pensou isso? Se Camões fosse escrever hoje, ele não escreveria daquele jeito, né? Os seus exemplos, os seus poemas, as suas rimas não seriam daquela forma, porque todas as pessoas estão sujeitas ao tempo que elas vivem. Nós estamos, como seres humanos, nós estamos presos a um tempo, e o tempo tem um certo poder sobre a forma como nós pensamos, não é? Um exemplo, eu creio que não há muito tempo ainda nesse mundo, mas se houvesse, e se nós passássemos e alguém fosse ler o que nós escrevemos daqui a 200 anos, essas pessoas precisariam fazer um retorno para entender por que nós escrevíamos daquela forma, pensávamos daquele jeito, por que a gente comia aquelas coisas, né? Como hoje fala, vai acabar a carne, por exemplo, a carne vai ser artificial, né? Então, se passar 200 anos, as pessoas falam assim, nossa, naquele tempo eles matavam, existia vaca e eles matavam vaca e faziam bife e comiam. Eles falam, não é? Isso. Como hoje a gente fica, eles não tomavam banho todos os dias. Claro que não, eles não tinham banheiro, não tinha duche como nós, eles tinham água encanada, a gente não fica assim? Mas se a Bíblia fosse um livro para ser publicado hoje, imagina, é a mente de Deus. Deus é o mesmo, e Ele fez questão de falar isso, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não há variação nele, não há mudança. Aquele Jesus que chorou
diante de Jerusalém continua a ser o mesmo, ele chora da mesma forma. O Jesus que sofreu com a morte de Lázaro, quando estava ali e viu aquelas duas irmãs em sofrimento e chora, ele continua a ser o mesmo, ele não mudou. Aquele Jesus misericordioso que foi até Samaria falar com a samaritana, ele hoje continua caminhando longas distâncias para ir até as pessoas aflitas, para buscar essas pessoas, né? Então é o mesmo, então ele falaria as mesmas coisas, a ordem seria a mesma, tudo seria o mesmo. Não é maravilhoso? Você está diante de um livro que é atemporal, porque nós estamos sujeitos a um tempo que muda o tempo todo, que exerce influência sobre nós de tal forma, né, que a gente precisa fazer sempre um exercício. Quando nós olhamos fotos do passado, quando nós olhamos os nossos pais, e a gente, uau, olha só como as coisas eram, você vê a diferença. Para Deus já não precisa disso, não precisa, ele é o mesmo, não é extraordinário? Nós, imagina, olha, eu aqui, diante da palavra, quando eu estou diante da palavra, eu sujeito ao tempo, sujeito às mudanças, às variações, hoje eu sinto uma coisa, amanhã eu sinto outra, hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra, eu estou diante de algo imutável. Só a Bíblia é assim, porque só ela é a mente de Deus. Então, isso é maravilhoso, né? Um outro ponto, só a palavra de Deus produz santidade. Nós vivemos num mundo que produz pecado. Nós estamos presas a uma natureza humana que produz pecado, né? Mas aqui há uma palavra que é maravilhosa porque ela produz santidade em nós. Essa palavra nos torna santos para Deus. À medida que essa palavra, nós lemos essa palavra, nós aplicamos essa palavra em nós, ela nos santifica, ela remove a sujeira, ela remove o pecado. Então ela nos transforma como Deus é. Ele colocou esse poder na palavra. Então ele nos dá a ordem, nos dá o comando, sede santos como eu sou santo. Por nós mesmos nós não conseguimos produzir a santidade de Deus. Jamais. Mas a palavra tem esse poder de nos transformar e de trazer essa santidade para a nossa maneira de olhar, nossa maneira de falar, nos nossos afetos, aquilo que nós amamos e aquilo que nós vamos odiar, porque nós amamos isso, nós vamos odiar aquilo. Então a palavra produz isso, né? A palavra nos embeleza e nos prepara para ser a noiva que Jesus um dia vai casar. Ele não pode casar com alguém impuro. Então ele vai se unir a uma igreja santa, pura, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala, sem rugas, sem manchas, sem mácula. Imagina isso. Nós estamos num processo de embelezamento. Nós somos como a Esther, sendo preparada para encontrar com a sua, com o noivo, com o rei, o seu rei, imagina. Então essa palavra é o spa de Deus para embelezar a noiva, digamos assim, eu e os meus exemplos, né? Mas é a palavra que está ali, apronta as unhas, apronta o cabelo, né? É só um exemplo, uma analogia, ela está te embelezando, ela está te preparando. Em nós há muitas feiuras, nós não podemos nos encontrar com o noivo no estado que nós estamos. Nós vivemos, é como se a gente vivesse, o mundo é um chiqueiro, é como se a gente vivesse num chiqueiro. Eu já cuidei de porco. Quando você entra no chiqueiro, não tem como. Você vai lá cuidar dos porcos, não tem como você sair limpa. Todas as vezes que eu ia lavar o chiqueiro, cuidar dos porcos, alimentar os porcos, eu saía com o cheiro dos porcos. E eu tinha que tomar banho. E eu tinha que tirar todas aquelas roupas, as botas, tudo. Por quê? Porque o cheiro do chiqueiro impregnava na minha roupa, impregnava nas minhas mãos, impregnava no meu cabelo. Então nós estamos num mundo que é pior do que o chiqueiro, muito pior, né? Nem é justo fazer analogia com o chiqueiro, porque é muito pior do que o chiqueirinho do porco, né? Então nós precisamos ser lavadas, purificadas, santificadas, embelezadas, porque senão a gente vai ser aquela gata borralheira. Está lá um noivo lindo, maravilhoso,
né? Ele tem o seu palácio, as bodas do cordeiro vai ser a melhor festa, os melhores convidados, tudo pronto. Vai chegar uma noiva suja? Ele não vai poder se unir a essa noiva, né? E aqui fala sobre guardar na alma essa palavra, né? Se algo é precioso, eu não guardo em qualquer lugar. Vamos imaginar que a nossa alma, vamos pensar que a alma, vamos fazer esse exercício agora, é um closet, né? Vamos pensar na alma, é um lugar com muitos armários. Imagina que você está chegando, fecha os seus olhos, imagina a sua alma com um closet. Dentro daquele closet você tem, né? Aqueles armários você tem vários lugares para o sapato, para as roupas, para os acessórios, mas tem um lugar ali que é o lugar mais especial, que você guarda coisas de valor, né? O sapato pode ficar exposto, a roupa também. De repente, se você coloca ali óculos, você, né? Quem usa óculos, de repente tem 2, 3 óculos, né? Tem lugar ali dos óculos, mas tem um lugar que fica as coisas mais especiais. Essas coisas não ficam expostas, essas coisas não ficam misturadas com outras coisas, porque aquilo é o quê? Valioso. A aliança de casamento, por exemplo, quando você tira, você não coloca em qualquer lugar. O que a gente faz? Aliança, porque é algo de valor. Então você coloca num lugar seguro, você não quer perder. Quando nós não queremos perder algo, nós guardamos no lugar mais protegido que existe. Então a palavra tem que ser protegida, guardada. Como seres humanos, nós todos somos iguais. Nós vamos sair daqui, isso que nós estamos ouvindo aqui é muito importante e a gente, poxa vida, eu quero guardar isso. É importante hoje. Amanhã a gente já vai nós vamos estar sendo submetidas a outros pensamentos, a outras coisas, e aquilo que era tão importante deixa de ser importante, porque até o nosso próprio cérebro muitas vezes luta contra nós. Você já reparou? E Senhor, às vezes o meu cérebro está sendo inimigo, né? Parece que está sendo inimigo, né? Então, para que a palavra permaneça, é preciso uma luta, um esforço muito grande. Você tem que guardar num lugar seguro e voltar lá e ver se está guardado mesmo. Que de repente você volta e percebe o quê? Ixi, já saiu desse lugar, já não está mais guardado. É capaz de você sair daqui e ter tantas atividades ao longo do dia e chegar à noite e você pensar assim, ai, que mesmo que foi meditação, qual versículo? Não é assim? Não acontece? Acontece comigo. Senhor, nós paramos aonde? Poxa, mas por que eu esqueci? Porque há uma luta, estou presa a um corpo, a uma natureza humana frágil, falha, pecadora, que não guarda. Então eu preciso estar voltando e guardando essa palavra, que é um tesouro, que é maravilhosa, né? Deixar essa palavra me influenciar. A única referência realmente que pode me influenciar 100% na vida é a palavra de Deus. Eu posso ter outras pessoas como boas referências, pessoas que servem como inspiração, claro, mas eu não posso pegar uma inspiração humana sem filtro. Aquela pessoa tem as suas falhas, aquela pessoa tem os seus erros, mas a palavra de Deus é uma referência, uma influência 100% segura. Pronto, está ali, 100% confiável. Então eu posso ler, tomar como verdade aquela palavra e aplicar em qualquer momento da minha vida, em qualquer área da minha vida, em qualquer situação. Aquela palavra é confiável. No mundo que vive uma crise de confiança, né? Porque hoje nós estamos assim, você pensa, será que posso confiar nisso? Não é? Tudo é assim, será que isso é verdade? Você vê uma propaganda na televisão, tudo antigamente, há 30 anos, tudo que a gente via na televisão a gente acreditava que era verdade, não é? Não é? Hoje, a gente assiste um comercial e você já parte do princípio, isso é mentira. Mentira, isso não funciona, não é assim? Mas quando você lê a palavra, você não precisa. Imagina, como é bom isso, né? Não é bom?
Porque se no mundo você precisa se armar para descobrir o que é verdadeiro, a palavra de Deus, você não precisa fazer esse esforço. Você sabe que ela é verdade, né? E para terminar esse versículo aqui, nós sabemos que o mundo vai passar por uma grande fome, né? Por exemplo, quando nós lemos sobre a crise que existiu na Ucrânia, eu acho que foi há 70 anos, eu não sei quanto tempo mais ou menos, uma fome muito grave, que foi uma das piores. O mundo já teve várias crises de fome, várias situações, né? Você pode pesquisar sobre as graves crises alimentares que o mundo passou, que você vai ver várias. Uma delas aconteceu na Ucrânia. A fome foi terrível, terrível, como aquela também que a gente vê na Bíblia, que as mães matam os filhos para poder saciar a fome da família. Um filho vai sendo eleito, agora esse aqui vai ter que morrer, agora é aquele outro, né? Quando há fome, as pessoas, elas pegam migalhas, não há um cuidado com a higiene, não há, eu não como isso, né? Eu não como aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Como as meninas às vezes comentam sobre essa crise de fome na Ucrânia, e era um erro enorme se alguém descascasse batata. Todo mundo comia batata em casca, né? É como eu ouvi o testemunho de uma senhora falando que a fome era tão grande que ela deu a banana para o filho comer, era tudo que eles tinham para comer, ela e o filho, e ela comeu a casca. Então, quando há uma crise de fome, as pessoas não jogam as cascas dos alimentos fora, elas comem todas as cascas. Elas comem qualquer coisa, elas comem até comida estragada, elas tomam água suja quando há sede. Não tem mais aquela coisa, sabe? A pessoa está toda cheia de mimimi, não, acaba tudo isso. E se você sabe que vai passar por uma crise de fome muito grande, por exemplo, se a gente soubesse, né? Vamos pensar, vamos fazer exercício, que hoje é dia de exercício, né? Olha, na semana que vem não vai ter mais mercado, o mercado está fechado, a sua despensa não vai ter mais comida, né? Você não vai ter como abastecer, e é só o que você tem hoje. Como é que a gente iria usar esse alimento? Imagina que a comida para a sua vida inteira vai ser só aquilo que você tem lá, dentro da sua despensa. Como é que seria o seu comportamento? Você iria fazer o arroz, colocasse bastante azeite, você só vai ter aquela garrafa de azeite, mais nada. Você vai ter só aquele azeite. Como é que você iria usar o azeite para refogar o arroz? Com muito cuidado, não é? Um pouquinho, porque vai ter uma fome. Eu não vou ter como comprar. Gente, vai ter uma grande crise de fome nesse mundo. Leia Amós 8. Veja Amós 8:11. O mundo vai viver uma crise de fome da palavra enorme. Isso hoje que as pessoas têm e elas sobejam, né? Tem reunião, tem Bíblia, você tem não sei quantas Bíblias no seu telemóvel, várias versões, você tem mensagens nas redes sociais, você tem livros. Um dia não vai ter mais nada disso. Imagina que tudo que está na internet de reuniões, todas as reuniões que nós vamos lá e acessamos a hora que a gente quer, isso não vai existir mais. Nada, nenhuma mensagem. Imagina que a palavra de Deus vai ser silenciada na internet. Nenhuma mensagem, nada mais sobre Deus na internet. Vai chegar esse momento. As palavras impressas vão ser confiscadas. Nós temos que ter muito material impresso, porque o que vai ficar vai ser o que tem impresso e que as pessoas vão conseguir guardar por um tempo, até que alguém descobre e toma, né? Até aquela pessoa ser descoberta e ser entregue pelo filho, pela mãe, porque a família vai entregar, e ela não tem mais. Então, nós temos que guardar a palavra dentro de nós.
Se eu escuto que vai ter uma grande fome, eu não vou me comportar como uma pessoa que se comporta em período de abundância. Eu preciso guardar. Lembra do azeite de reserva? É isso. Guarda. Você precisa de azeite para iluminar hoje e de reserva, porque você não sabe como vai ser o futuro. É isso. Então, se a gente não olhar para a palavra como algo maravilhoso, como um rico tesouro que precisa ser guardado na minha alma, porque é a minha. Por que tem que ser guardado na alma? Porque é a minha alma que precisa da palavra. Você não pode fazer ouvidos de mercador. Quando está na reunião, pois é, isso, que legal essa reunião, que legal essa meditação. Eu tenho ouvido que eu tenho que meditar mais na palavra, que eu tenho que comer mais dessa palavra, que eu tenho que me fortalecer mais nessa palavra. Vai ter um dia que imagina, pode ser que o arrebatamento aconteça antes dessa grande crise, mas pode ser que nós venhamos pegar momentos difíceis ainda, nós não sabemos, as coisas estão evoluindo de uma forma e com uma rapidez que a gente precisa tomar cuidado, não é? A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A entrada das tuas palavras, imagina, se nós conseguíssemos ver o mundo espiritual, nós iríamos ver que nós estamos diante aqui, nós estamos meditando na palavra, está entrando uma luz enorme dentro de nós, só que a gente não consegue ver isso, né? Você está olhando para mim, eu estou aqui diante da palavra, você só está vendo o meu rosto, está vendo só o que o mundo físico revela, porque o mundo espiritual, ele não é percebido pelos olhos físicos. Então nós precisamos todo o tempo buscar viver com os sentidos espirituais no mundo que é espiritual. Olho físico não tem nenhuma importância no mundo espiritual, mas olhos espirituais, entendimento espiritual, ouvidos espirituais. Por isso que a gente tem lá em Apocalipse tantas vezes, quem tem ouvidos, ouça. Que ouvidos são esses? Porque todo mundo tem ouvido. Não é esse ouvido aqui que todo mundo tem, é óbvio, não é? São ouvidos espirituais. Para me mover nesse mundo espiritual, eu preciso ter percepções espirituais. Então, quando eu medito na palavra, eu preciso imaginar, né? Eu preciso olhar aqui para essa palavra e imaginar. Está entrando luz, muita luz. Essa luz é a energia que eu preciso para fazer a vontade de Deus. É a mesma coisa de me ligar na tomada, né? Quando a gente medita na palavra, eu estou sendo ligada na tomada. E a luz de Deus está penetrando. Um exercício também para a gente entender isso. O mundo estava em trevas. Quando você lê Gênesis lá, no capítulo 1, o mundo era completa escuridão, desordem, caos. Mas quando houve luz, o que aconteceu? Tudo se fez, tudo se criou. Então, quando a luz de Deus penetra em nós, há ordem no nosso caos. Nós, como seres humanos, produzimos caos, mas Deus produz ordem, e ordem através da luz. Então, essa palavra, todos os dias pela manhã, né, ao acordar, imagina que você abre os seus olhos e Jesus está ali, nosso Senhor. Se abrir os seus olhos, é assim que eu procuro fazer para me obrigar a orar e pensar em Deus. Porque quando eu abro os meus olhos, a minha primeira reação normalmente nem sempre é me lembrar de Deus. Às vezes eu sou tomada por uma necessidade, eu preciso ir ao banheiro. Aí eu preciso tomar água. Aí eu preciso ver se tem mensagem. A minha natureza humana. Mas aí eu sei que o Senhor está aqui agora, na beira da minha cama, que eu quero falar com o Senhor, quero pensar no Senhor. Então não é nada fácil, né? Por quê? Porque eu passei uma noite inteira e eu preciso de luz agora. Passei dormindo, eu passei distante, né, dessa realidade, dessa consciência.
E agora eu preciso ser submetida a essa luz. Essa luz precisa penetrar em mim para que eu tenha um dia de acordo com a vontade de Deus, para que eu tome as decisões certas, né? Então a luz é essencial. Por quê? Porque é ela que vai dar entendimento, olha o final do versículo, aos simples. Nós somos essas pessoas sem entendimento, nós não temos. Você consegue se ver assim? Quando você olha para uma criança que não sabe nada, você não fica com dó dela? Coitado, deixa eu proteger essa criança, porque ela não sabe de nada. Se eu não proteger esse bebezinho aqui, ele vai cair num buraco. Por exemplo, um buraco ali, ele não sabe do perigo daquele buraco, né? Deixa eu tirar essa faca. O que a gente faz com os bebês? Tira a faca, tapa a tomada, não é assim? Tira as coisas de vidro, tapa a piscina, porque senão o bebê cai dentro da piscina, morre afogado. Olha quantos perigos um bebê, né? A gente prepara a casa para o bebê viver, não é assim? A palavra prepara a gente, nós somos como bebês, há perigo por toda parte, a gente não está vendo. Então a palavra vai me preparar para viver todos de forma segura diante de todos esses perigos. Imagina isso, né? Vamos para o 131. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Imagina que o salmista se coloca como alguém que está correndo. Imagina que você está correndo 1 hora. Eu não consigo correr, né? Nem 1 minuto, mas assim, imagina que você está correndo 1 hora sem parar. Quando você se cansa, o que você faz? Você quer o quê? A gente não abre a boca? Ou você para tomar fôlego, você toma fôlego de boca fechada? O que a gente faz? Não é assim? Quem está correndo? Abre a boca. Por quê? Não é suficiente entrar ar só pelo nariz. Você quer que entre ar por tudo, pela boca, pelo nariz. Não é assim? Não é assim com vocês? Quando você está sem fôlego, o que você faz? Você abre a boca, né? O salmista está se colocando como alguém que está numa maratona, que esse mundo está correndo, está correndo, está correndo. E ele precisa que a palavra entre logo, entre rápido, né? Então, ele abre a boca, abri a minha boca e respirei. A palavra entrar. Então, numa meditação, qual é a nossa posição, né, diante daquelas palavras? Numa reunião, numa leitura bíblica, a gente tem que abrir a boca, abrir o nariz, abrir tudo que puder, sabe? Entra a palavra, entra a luz, entra a força, entra o vigor que eu preciso, né? Se você vem para cá e você vem com a boca fechada, tapa o nariz assim, ó, e fecha os olhos, não vai entrar nada. O 132, olha para mim e tem piedade de mim, conforme usa com os que amam o teu nome. Uma coisa é eu falar com uma pessoa, fulano, olha para mim, né? Olha para mim. Outra coisa é eu chegar para Deus e falar, Senhor, olha para mim. Você consegue ver a diferença? Você consegue? Uma coisa é um ser pecador como eu, olha para mim. Essa pessoa, você falar para a Monte, olha para mim. Eu sei que a Monte está vendo o que eu estou vendo também. Mas quando Deus olha, Ele não vê o que a gente está vendo. Você tem ideia do que Deus vê quando Ele olha? João, quando viu Jesus, olha a descrição, ele ficou apavorado. Os seus olhos eram como chamas de fogo. É preciso ter coragem para a gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, olha para mim. Só quem foi lavado pelo sangue de Jesus, quem foi vestido pela justiça de Jesus pode fazer isso. Quem está justificado pela fé. Porque senão, Deus vai olhar e Ele vai ver o quê? Se você pedir agora, meu Deus, olha para mim, olha para o meu coração, olha para os meus pensamentos. Quais os pensamentos que Ele está vendo? Claro que a gente, para Deus ver, a gente nem precisa pedir para Ele olhar, porque assim, diante de Deus, não existe nada encoberto. Não existe nada. Um exemplo, a gente
coloca, se eu colocar essa toalhinha de óculos aqui debaixo, eu já não consigo ver, porque está oculto para mim. Os olhos de Deus vêm de tal maneira que não existe nada que cobre nada. Tudo está visível para Ele, é o que fala em Hebreus. Tudo é patente, tudo está nu diante de Deus. Por isso que é uma loucura você pecar e ir lá correndo na figueira e colocar folhas, fazer uma roupa de figueiras para se cobrir, né? O que Deus fez quando Ele encontrou o homem e viu as roupas de figueira? Vamos arrancar essas folhas aqui? Só Ele pode fazer roupa para a gente, né? Só Ele pode nos cobrir. Se nós não estivermos vestidas, quando Deus matou aquele animal, era Deus mostrando o que iria acontecer no futuro. Ele iria nos vestir de Jesus. Imagina, Ele iria nos dar roupas permanentes, duradouras, roupas que realmente cobrem nudez. Sem essas vestes, todos nós estamos nuas, completamente nuas, sem justiça, envergonhados, porque quem está nu está envergonhado, está com culpa, está com medo, não é? Então, quando o salmista fala, Senhor, né, olha para mim e tem piedade de mim, ou seja, ainda que eu esteja vestida com o sangue de Jesus, com a justiça de Jesus, eu tenho que clamar a misericórdia dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez hoje você está no sofrimento, diante de uma luta, de uma dificuldade, e você pensa assim, onde está a graça de Deus? Onde está a bondade de Deus nessa luta, nesse problema, nessa doença, nessa resposta tão demorada que nos chega? A graça de Deus está em toda a nossa vida. É por graça que nós estamos aqui. É por graça que nós temos essa palavra. É por graça que nós temos alimento. É por graça que nós estamos vivos. É por graça que nós temos os nossos pensamentos encadeados de uma forma que a gente consiga entender alguma coisa. É por graça. Você não consegue ver a graça de Deus? Pois eu vejo a graça em tudo. Eu vejo a graça nesse computador. Eu vejo a graça em ter vocês aqui, a companhia de vocês. Eu vejo graça em ter uma igreja para me ensinar, um lugar onde eu posso buscar a presença de Deus. Eu vejo graça no alimento, mesmo que se fosse só um pão. É graça, é amor, é misericórdia de Deus. Há muita misericórdia nos sustentando todos os dias. Muita misericórdia. Há muita bondade nos cercando. A gente vai sair daqui e vai ver um sol, né? A gente vai ver um céu. É graça. Nós vamos tomar um café. É graça. Nunca reclame, nunca murmure. Porque nós estamos cercados da bondade de Deus, né? E Ele fala, conforme uses com os que amam o teu nome. Deus tem um modo de agir. Conforme me remete que Deus tem um modo de agir muito especial para os que amam o seu nome, né? Olha só, quando nós fazemos uma coisa uma única vez, nós não podemos dizer que aquilo é um hábito e que aquilo tem um jeito de ser feito, porque foi feito uma única vez. Mas se nós formos fazer aquela coisa todos os dias, a gente vai criar um protocolo para aquilo ser feito, não é? Por exemplo, segunda e sexta a Alane está aqui fazendo a filmagem da meditação. Então a Alane já faz as coisas conforme o seu modo de ser. Ela vai lá, ela desmonta o tripé de um jeito, ela monta a câmera, ela tem o seu checklist conforme um protocolo que ela criou para aquele procedimento, para aquela atitude, né? É como se Deus tivesse um modo de agir especial. O salmista está falando isso. Olha para mim, tem piedade conforme, olha só, conforme o Senhor costuma fazer. Eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor olha de um jeito muito especial e o Senhor trata de um jeito muito especial aqueles que amam o teu nome. Para o mundo, o nome de Deus e nada, como eu disse, para o mundo a palavra não é maravilhosa. Assim como para o mundo, o nome de Deus também não é maravilhoso. As pessoas tratam a Deus de qualquer maneira, não é? Elas não têm noção de quem Ele é.
Mas quem conhece a Deus ama esse nome, se apega a esse nome. Tem esse nome em autoestima. Por exemplo, como os reis são tratados nesse mundo? Como os reis são tratados aqui? Vamos pensar nos reis. Muitos países ainda existe a monarquia. Como os reis são tratados? Vamos pensar no rei da Inglaterra, né? A figura mais conhecida. Ele é tratado de qualquer forma? Ele é tratado como eu e você? Por exemplo, se eu preciso de comida agora, por exemplo, eu tenho que ir lá no continente, eu tenho que fazer a compra como qualquer pessoa, eu tenho que pegar a fila, eu tenho que passar o cartão, eu tenho que colocar no saco, eu sou uma pessoa comum. Se eu precisar me consultar, eu sou uma pessoa comum, né? Mas um rei, o tratamento que ele recebe não é comum, não é? Por causa da posição que ele ocupa. Ele não mora num lugar comum, ele não é cercado por pessoas comuns, a agenda dele também não é comum. Se você for ver a agenda de um rei, não é nada parecida com a nossa, não é assim? E ele é tratado daquela forma porque ele é o rei. Imagina, Jesus é o rei dos reis. Como ele deveria ser tratado então? Ele é o rei dos reis. Se um rei que tem uma coroa terrena, que vai passar, que é um homem mortal, pecador, ele é tratado com deferência, com respeito, consideração, imagina o tratamento que nós deveríamos dar ao rei dos reis. Então, amar esse nome, ter cuidado com esse nome, ter respeito por esse rei, pelo que ele nos ordena, pelo que ele nos ensina. Ele é um rei, mas não é um rei comum. Então, é como não? Deus tem um reinado. Ele, imagina, através de Jesus, Deus reina. Ele tem um reinado, ele governa, ele tem leis. Nós somos os seus súditos. Como nós devemos tratar esse rei? Amar esse nome, respeitar esse nome. Muitas vezes nós não consideramos como deveríamos considerar, né? Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Deus não quer ser aquela pessoa que está lá no alto só observando como é que os seus filhos tomam as decisões. Essa palavra aqui me revela que ele ordena. Olha só, ele quer participar tanto da nossa vida que ele quer colocar a nossa vida em ordem. Ordenar não vem só de autoridade. Ele tem autoridade para ordenar, mas vem de colocar em ordem algo que está em desordem. Por nós mesmos, os nossos passos vão sair da ordem. Nós vamos sair do caminho. Nós temos a tendência de andar, num caminho torto, por causa da nossa natureza. Mas, quando nós lemos a palavra coloca em ordem os nossos pensamentos, nos ajusta e coloca os nossos pés no reto caminho. É o versículo que a gente terminou a meditação passada. Há um caminho falso, há um caminho torto e há um reto caminho. A palavra tem esse poder, essa autoridade de colocar em ordem os nossos pés, né? Então, quando o salmista fala, ordena os meus passos, e quando Deus ordena, ele não ordena segundo qualquer coisa, ele ordena segundo a palavra. E ele fala, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Você já parou para pensar que a nossa natureza humana ama a iniquidade? A nossa natureza humana ama a iniquidade. Isso é assustador. Há alguém aí que habita com você, né? Porque nós temos duas naturezas. Quem nasceu de Deus tem a natureza divina e tem a natureza humana, pecadora, de Adão. A sua natureza humana ama a iniquidade. Por isso que ela busca a iniquidade, ela busca o pecado. Ela ama o pecado. Mas aí nós temos uma verdade que está lá em Mateus 24, no sermão profético de Jesus, que é de fazer a gente temer e tremer. Eu tremo essa palavra.
Eu sei que está no 24, não me lembro o versículo, mas fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muito significa que quase todos vão se esfriar por causa do amor à iniquidade, ao pecado. Aí você fala assim, mas quem ama o pecado é incrédulo. Não! Todas as pessoas que têm natureza humana amam a iniquidade. Então, é como se nós estivéssemos aqui numa luta imensa para manter o nosso coração aquecido, porque a nossa natureza humana vai nos empurrar ao esfriamento. A tendência natural é a gente se esfriar. Você pode fazer um café quente, muito quente, pelando, mas você deixa, por exemplo, nós estamos no inverno, aí você coloca a sua xícara sobre a mesa e resolve lá buscar alguma coisa na garagem ou na entrada do prédio. Quando você volta, como é que vai estar o seu café? Ele estava pelando, mas como é que ele vai estar? Frio. Você já viu que o seu coração tem tendência a ficar frio? O meu tem. Será que é só o meu? Não, de todos os seres humanos. E não dói quando a gente olha, você chega a essa... Você constata, né? Você olha para si, poxa vida, meu coração ontem estava fervoroso, eu estava cheia de amor, eu estava queimando de paixão pelo Senhor, e hoje eu estou aqui com esse coração insensível, que as palavras não estão tocando. Hoje eu estou aqui, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, porque a nossa natureza humana é isso. Ela ama a iniquidade e ela nos leva a nos esfriar diante de Deus. Isso não é assustador? E o pior de tudo é que nós somos, por exemplo, nós somos casadas com homens de Deus. E quando o marido também está frio? Quando você olha para si e você tem essa triste constatação que o seu coração está frio, e você olha para o seu marido e você vê também que ele está frio. Um casal frio diante de Deus. Que tristeza, que perigo. Os dois estão frios. Quem vai ajudar o outro? Porque a Bíblia fala, né, que casamento é um cordão de 3 dobras. O casamento é que quando um cai, o outro está ali pronto para levantar. Mas se os dois estão frios, se os dois estão tendo as mesmas aptidões carnais, se os dois não querem orar, se os dois não querem jejuar, se os dois não têm sede pela palavra, que destino esse casal vai ter? Porque se pelo menos um está aceso, está ali mantendo a chama acesa, lutando para manter, porque é uma luta. Você já viu que fogo não se mantém aceso sozinho? Não mantém. O único fogo que vai manter aceso por toda a eternidade é o inferno. Né? Então, o nosso coração vai se distanciar de Deus. Todos os dias nós vamos fugir dele. E todos os dias a gente tem que correr para ele, correr para a cruz. Esse é o retrato de quem nós somos. Então, quando ele fala aqui que a iniquidade não se apodere dele, essa também deve ser a nossa oração todos os dias. Senhor, não deixa a iniquidade tomar conta de mim. Não deixa a iniquidade tomar conta dos meus pensamentos. Não deixa a iniquidade ditar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu vou falar, o que eu vou sentir. Não deixa a iniquidade tomar conta. Porque se tomar, gente, se a iniquidade tomar conta, o esfriamento vai chegar. E nós não vamos chegar ao fim do nosso bom combate. A gente vai ficar pelo caminho, né? E eu termino aqui, a gente volta na próxima meditação.